Boa noite, queridos irmãos. Vamos então, nesse instante, nada melhor que agradecermos a Jesus por estarmos juntos novamente, esquecendo assim todo aquele pensamento, aqueles assuntos que trazemos conosco, que também são bastante útil, né, para todos nós, o que conversamos, mas vamos agora nesse momento pedir a atenção de todos para que nós possamos refletir juntos nas lições da noite, que vai nos beneficiar a todos nós. Vamos sair daqui mais conscientes da nossa própria responsabilidade de espíritos, né? Filhos de Deus que estamos no corpo físico aqui na terra. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fechando os nossos olhos, conversando com o amigo divino. Ele está junto conosco. Muitas vezes imaginamos Jesus à distância de todos nós, e Ele está dentro de nós. Nós, muitas vezes, ou quase sempre, esquecemos de Jesus, mas Ele está a nos dizer: vinde a mim, vós que sofreis. E todos nós, amigo divino, estamos aqui para buscar em Ti suavizar as nossas dores, compreender os motivos dos nossos sofrimentos, das nossas lutas aqui na terra, o que temos que fazer em benefício da solução dos nossos problemas, todos em paz, todos agradecendo a Ti por estar sempre vigilante, nos ajudando, nos acolhendo, nos abraçando, porque sabemos, ao adentrarmos a este recinto, fomos abraçados e continuamos a ser amparados pelos nossos benfeitores, a pedido de Jesus, a sua permissão. Ele nos concede essas companhias de equipes espirituais, benfeitores amigos, médicos, que também, quando encarnados, estiveram em busca do socorro da saúde física e espiritual de cada um de nós. Agradecendo-te, Jesus, por tudo que recebemos. Nós te pedimos que abençoe também os nossos irmãos aqui com os seus nomes colocados no nosso livro de prece. Que todos eles recebam, Jesus, essa luz e adentre aos seus corações, aos seus pensamentos, e possa suavizar a dor, trazendo a cada um de nós o alívio que precisamos, o alívio que viemos buscar. Que o Teu amor nos envolva, que a Tua luz seja a luz também para as nossas consciências aqui na terra, e caminharemos cada dia melhor contigo. É a prece de todos nós, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Instruções Psicofônicas, a lição de número 48, no campo espírita. Aí nós vamos perceber que dentro do conhecimento espiritual que já temos, nós temos grandes condições, bagagem, de trabalharmos nesse sentido. Muitas vezes nos quedamos, né? E saímos às vezes de rota, como o Evangelho nos ensina, mas os nossos benfeitores estão sempre nos inspirando. Que possamos ser atentos às inspirações para o trabalho, para a renovação de cada um de nós. E ele nos diz assim, essa mensagem foi psicografada em 10 de fevereiro de 1955, né? E ele nos trouxe essa mensagem para nos ajudar a cada dia mais relembrar das nossas tarefas. Estamos no corpo de carne, no veículo físico, mas somos espíritos eternos, né? Então, vamos construir para a eternidade. A nossa vida seja construções de bens que deverão representar, quando deixarmos o corpo físico, para todos nós, felicidade e paz na vida espiritual. E ele nos diz assim: meus amigos, Jesus nos ampare. Em verdade, partilhamos o espiritismo, os júbilos de uma festa. Quando a gente participa, né, como estamos hoje, é uma festa para nós. A gente fica feliz,
É um reencontro de irmãos encarnados e desencarnados. Então, é como se for uma festa para a gente. É tão esperada o momento da gente estarmos aqui, né? Assemelhamos-nos a convivas privilegiados num banquete de luz. Nos sentimos privilegiados, né? Como se estivéssemos num banquete de luz, nos alimentando o espírito, né? Porque aqui juntos a gente estuda, a gente aprende, recebe a ajuda dos benfeitores, o alívio, tanto encarnado como desencarnado. Então, nos sentimos privilegiados num banquete de luz. Tudo claro, tudo sublime. No entanto, ninguém se iluda. Aí está a questão, né? É muito bom, mas ninguém se iluda. Olha só os nossos compromissos. Não somos trazidos à exaltação da gula. Fomos chamados a trabalhar. Por isso esse momento é momento de reflexão, porque estamos aqui. O que viemos buscar, né? Então são momentos que somos convidados a trabalhar dentro de nós. Esses ensinamentos que nos darão condições de ajudar a todos e a nós. A terra de agora é a terra de há milênios. Somos todos nós, né? Desde milênios, como a terra é aquela, né? De há milênios, nós também somos os moradores aqui no planeta Terra de há milênios. E somos, por nossa vez, os mesmos protagonistas do drama da evolução. Então, ninguém se promoveu por enquanto. Estamos na mesma escola, no planeta Terra, né? E ele continua nos dizendo: remanescentes da animalidade e da sombra. Olha só, somos remanescentes da animalidade e da sombra. Usuários na retaguarda, no passado, né? Campo de luta no presente. E o nosso passado nos traz assim um campo de luta. Lutar e vencer. Mas vencer os outros? Não, vencer a nós mesmos, né? As nossas dificuldades que trazemos ainda, o nosso entendimento, o nosso orgulho, a nossa ilusão. Então nós trazemos esse campo de luta dentro de nós, do passado. Meta luminosa por atingir um futuro distante. Então nós temos uma meta luminosa, porque o Evangelho nos dá a direção de quando estamos encarnados, o que devemos fazer, o que devemos trabalhar dentro de nós e em benefício de nós e dos outros, para que nós possamos atingir no futuro, né, uma meta luminosa, paz. Somos almas transitando em roupagens diversas. Olha só, nós somos espíritos aqui na Terra, a alma é o espírito encarnado, né? Transitando, né, em roupagens diversas. Quantas vezes já estivemos na roupa física, né, no corpo físico, diversificadas vezes. Não é a nossa primeira vez que estamos no corpo agora. E ele diz: cada criatura renasce no planeta vinculado às teias do pretérito, né? Então, estamos aqui no planeta Terra porque estamos vinculados através de muitas coisas que ainda precisamos aprender. Estamos vinculados ao planeta Terra, por isso que ainda não conseguimos atingir uma escola mais em alto grau, né? Cada criatura... já li esse aqui. Problemas da vida espiritual são filtrados no berço. Então, esses problemas espirituais que nós vivenciamos aqui na Terra, eles já estão vindo conosco desde o berço. É uma programação de cada um de nós. Nós reencarnamos aqui na Terra com um programa de trabalho, de vencer as dificuldades, de sermos melhores a cada dia, desde o berço. Por isso, na carne, somos cercados por escuros enigmas do destino. Temos vários problemas, né? E a gente diz, é do destino. São criações nossas, no passado, né? Que nascemos com eles, para ser resolvidos, para ser agora esclarecidos no nosso viver, no nosso dia a dia. Obsessões renascentes, moléstias congeniais,
dificuldades e inibições, ignorância e miséria, tudo trazemos conosco para vencermos. Não vamos conviver ainda dessa forma do passado, né? Em todos os escaninhos da estrada, o serviço a desafiar-nos. Então, está vendo? Em cada problema, em cada enfermidade, em cada dificuldade, nós temos serviço a desafiar para nos curarmos. Nós viemos com tarefas determinadas para nos curarmos nessa encarnação. Cristo em nós, reclamando-nos o esforço. Jesus está conosco. Precisa nos esforçarmos, nós acordarmos, né? Porque Ele está conosco, Cristo está em nós. Então, reclamando o nosso esforço. Por que não esforçamos mais? Porque não estamos mais atentos às nossas tarefas de espíritos, né? A renovação mental, rogando a renovação da existência. Se mudarmos o nosso pensamento, renovar o nosso pensamento, nós vamos sentir a necessidade de nos esforçarmos, de trabalharmos dentro de nós a nossa renovação. Renovação de existência, renovação, né, da nossa mente. Temos que mudar o nosso pensamento. O Evangelho insistindo por expressar-se. Veja bem, o Evangelho, ele insiste em nós. Temos que trabalhar, temos que dedicar, temos que renunciar a todo o mal, temos que renunciar a todo o momento de menor esforço, né? Mas quase sempre esposamos a fantasia. Cegos ante a revelação divina, suspiramos por facilidades. Então a gente está vivendo aqui na Terra como cegos. Ainda queremos mais facilidades do que esforçarmos. Daí vem as dificuldades, né? Vem os desencontros da vida e nós ainda continuamos reclamando. Mas Deus não me enxerga, que o Pai esqueceu de mim, né? E Ele fala aqui que nós trazemos conosco mais fantasias e cegos, né, na renovação divina, suspirando-nos por facilidade. Queremos sempre as coisas mais fáceis. E exigimos consolações, vantagens, doação e favores. Olha só, que os nossos benfeitores lutem para me ajudar. Eu estou precisando de ajuda. Mas e nós? Nós estamos assim suspirando por facilidade, mas tem um momento que chega o nosso momento, o momento de nos esforçarmos, né? E aí, diante da lição, suplicamos intercessões indébitas. Veja bem, queremos que alguém da nossa equipe espiritual, dos nossos trabalhos, benfeitores nossos, possa interceder em favor de nós. Mas às vezes a gente não tem créditos ainda, né? Para essa intercessão se realizar na nossa vida. Requisitamos bênçãos imerecidas. Nossa doutrina, porém, é um templo para o coração, uma escola para o cérebro e uma oficina para os braços. Olha só que beleza, né? Nossa doutrina, porém, é um templo para o coração. Abrir o nosso coração, sentir a dor do outro, se movimentar em benefício de alguém, em todos os campos de necessidade. E é também uma oficina para os braços, para trabalhar, para ajudarmos. E é uma escola para o cérebro, né? Que nós precisamos vencer, buscar conhecimento para vencermos as nossas dificuldades. Ninguém se engane. Não basta predicar, aconselhar. Ah, mas eu falo tanto, aconselho tantas pessoas, mas e eu? Né? Então não adianta aconselhar só, predicar. Não vale fugir aos problemas da evolução. Se a gente tem um programa que tem que passar por determinadas enfermidades, dificuldades aqui na nossa vida, aqui na Terra, como encarnado, não vamos fugir, porque esses problemas, porque essas enfermidades, elas são para a nossa evolução. É na hora da dificuldade, é na hora da dor,
é que a gente se busca o Pai e pergunta a Ele, né? O que queres de mim? E Jesus fala para nós, responde, o que queres que eu te faça? E aí cada um de nós temos que fazer a nossa pergunta. É para a nossa evolução. Nós vamos nos aproximar mais do Pai, nós vamos valorizar o irmão que chora, o irmão que sofre, porque a gente sente a dor, a gente diz assim, eu tenho experiência, né? A dor é muito difícil, precisa de um companheiro junto. Muitos possuem demasiada ciência, mas ciência sem bondade. Outros aguardam a bondade consigo, mas bondade sem instrução também, né? Por isso exige de nós o aprendizado, porque bondade sem instrução, não sabemos muitas vezes realizar uma tarefa real, né? No trabalho, porém, que é de todos, todos devemos permutar os valores do concurso fraterno para que o espiritismo alcance os seus fins. E a doutrina espírita, né? Ela nos conclama a permuta de valores. Quem sabe, quem tem condições de ajudar, nos ajudar, para que a gente também se fortaleça, busque o conhecimento para favorecer e ajudar essa permuta, um ajudando o outro, né? E aí o espiritismo alcança os seus fins, porque estudar, como nos diz assim, demasiada ciência, mas ciência sem bondade, quer dizer, eu tenho toda a teoria, eu sei, né, o que Jesus nos deixou, nos ensinou, mas eu não vivo a ciência, o que eu aprendi. Então, e também bondade, mas sem instrução, também não vai ajudar no nosso progresso. E o trabalho é para todos. Todos devemos permutar valores, concurso fraterno, para que o espiritismo alcance os seus fins. Porque senão a gente fica só verbalizando. A gente sabe que a gente tem que ser fraterno, amoroso, bondoso, mas a gente não trabalha isso dentro da gente. Precisamos da coragem de subir para aprender, de elevar o nosso pensamento, estudar, crescer no conhecimento, na teoria. Mas também é necessário da coragem de descer dignamente para ensinar. Porque muitas vezes quando a gente já sabe um pouquinho mais que o outro, a gente levanta as cristas, como a gente diz, né? E quer ser melhor que o outro. É preciso coragem de subir para aprender. Necessitamos de coragem de descer dignamente, como irmão, nos colocando igual ao outro, né? Para ensinar, sem humilhar, sem diminuir o outro. Caridade de uns para com os outros, compreensão incansável e auxílio mútuo. Nos nossos lares de fé, lamentamos as aflitivas questões que surgem, né? Porque ainda não estamos vivendo o que aprendemos na doutrina espírita. As rogativas extravagantes, exibindo mazelas morais. Às vezes a gente ainda faz tantas rogativas, tantas preces, se roga e pede a Deus, né? Tantas coisas que muitas vezes é a nossa mazela moral. Ainda não conseguimos, temos que passar pelo aprendizado. E essas dores, essas dificuldades, a gente começa a aprender a se libertar, né? As frustrações domésticas, os desequilíbrios das trevas, os insucessos na luta material, tudo isso é aprendizado. Quando estamos lutando pelas coisas materiais e às vezes não dão certo, né? Nos decepcionamos. Então, os insucessos da luta material, as calamidades do sentimento, hoje a gente sente muito isso. Os sentimentos nossos estão assim muito frios, né? Diante do sofrimento dos nossos irmãos, diante das questões que a gente sente em toda a humanidade, tanto de encarnado como de desencarnados. As escabrosas petições
E proclamamos com azedia que semelhante assunto não constitui temas espíritas. E ainda falamos, nós não temos nada que ver com a dor do outro. Se ele passa por isso, é o programa dele. A gente, se esquece que o nosso irmão precisa de um aperto de mão, de um socorro, de uma palavra amiga, de estarmos juntos na hora da dor, né? Então a gente diz assim, mas são problemas da família, é lá do lar do nosso irmão, mas a gente pode ajudar, vibrar. Hoje a gente aprendeu que temos tratamento à distância, que o nosso pensamento atinge o nosso irmão quando desejamos ou fazemos uma prece em direção àquele que está doente, ele recebe. Então, vamos, mesmo que não podemos falar na questão familiar, na questão da vida material, dos sentimentos e das preces, que muitas vezes a gente faz umas preces assim, que ainda escabrosas, que a gente não tem condições de receber aquilo que estamos pedindo a Deus, mas vamos vibrar para que nós acordemos, ou que os nossos irmãos acordem, aqueles que estão falando conosco, né? E proclamamos com azedia que semelhantes assuntos não constituem temas espíritas. E está nos ensinamentos de Jesus, sim. Realmente, temas espíritas não são, mas são caso para a caridade do Espiritismo e de nós outros, que lhes recolhemos a luz. Se já temos conhecimento, nós sabemos que não podemos interferir muitas vezes em questões dos nossos irmãos, mas são questões de que nós que já temos o conhecimento possamos ser caridosos, amorosos com as pessoas, né? Problemas que lhe recolhemos à luz, problemas que nos solicitam a medicina espiritual. Olha aí, a gente tendo um entendimento, nós vamos também conscientizar, ver, assistir, que são problemas espirituais, da medicina espiritual. Muitas vezes a medicina aqui na Terra não consegue. São medicinas espirituais, são medicinas contra a epidemia da obsessão. Então, às vezes, estamos tão perturbados, mas nós não vamos falar nada, vamos ficar em silêncio, para também não nos contaminarmos, Mas é que nem diz aqui o Evangelho. São da nossa responsabilidade, sim. Nós temos que arrumar jeito, meios de ajudar os nossos irmãos para que não não aumente a epidemia da obsessão. E olha só o que o Evangelho nos traz. Mais vale atender ao doente antes da crise mortal. Eu sei. Pelo que a pessoa me falou, que eu falei para ela, ela sabe que eu estou obsediada. Mas não vou falar não, Então o Evangelho está nos dizendo que mais vale atender ao doente antes da crise mortal, que socorrê-lo em nome do bem quando o ensejo da cura já passou. Olha só, é a medicina preventiva, a medicina espiritual, nos previne de maiores males. Em razão disso, o trabalho para nós é desafio constante. Trabalhar, nós vamos encontrar barreiras, dificuldades, desafios de toda espécie, Mas é o que vai nos ajudar a resolver as nossas questões para a nossa evolução. O trabalho que não devemos transferir a companheiros da vida espiritual, porque muitas vezes a gente se habitua, os nossos benfeitores vão te ajudar, tem certeza. Mas se a pessoa precisar um pouquinho mais da gente, a gente não pode. Agora não dá, Então a gente entrega tudo, transfere essa tarefa de nós encarnados, estarmos juntos uns dos outros, nós transferimos para os companheiros espirituais, da vida espiritual. Algumas vezes mais necessitados de luz que nós mesmos. Muitas vezes,
irmãos que estão conosco e a gente está imaginando que eles estão nos ajudando. E eles precisam mais que luz que nós mesmos. Não, meu benfeitor, sim, o benfeitor te ajuda quando você permite a ajuda. Mas muitos irmãos que estão conosco estão também pedindo ajuda da medicina espiritual através de nós. O serviço do amparo moral ao próximo é das nossas mais preciosas oportunidades de comunhão com Jesus. E a gente diz, né? Estou muito ligada a Jesus. Mas o serviço de amparo moral ao próximo é a das mais preciosas, das nossas mais preciosas oportunidades de comunhão com Jesus, nosso Mestre e Senhor. Porque, comumente, uma boa conversação extingue o incêndio da angústia, né? Nós vemos muitas pessoas se aproximarem de nós e dizer: nossa, eu conversei com uma pessoa assim, me ajudou tanto, olha, clareou os meus caminhos. Olha só, porque comumente uma boa conversação extingue o incêndio da angústia. A pessoa está angustiada, não sabe o que fazer com os problemas, né? E uma conversação de alguém que se dirige a nós, a gente renova a nossa esperança, né? Um simples atendimento pode ajudar muitas vidas, porque muitas vezes estamos conversando ou alguém está conversando conosco encarnado, mas quantos irmãos estão conosco, ali aguardando também o alívio, né? Um simples atendimento, aliás, entendimento, pode ajudar muitas vidas. Basta que a gente pare, ouça aquela pessoa, ou alguém nos ouve, se é o nosso caso, para ajudar muitas vidas. Vidas que estão fora do corpo, estão ligados a nós, ao nosso pensamento, ao nosso lar, às nossas tarefas do dia a dia. No reino da compreensão e da amizade, uma prece, uma frase, um pensamento consegue fazer muito. E a gente às vezes não confia, né? No reino da compreensão, da amizade, uma prece, uma frase, um pensamento consegue fazer muito, que a gente às vezes duvida, né? Quem ora auxilia além do corpo físico. Quem ora auxilia além do corpo físico. Ao poder da oração entra o homem na faixa de amor dos anjos. Quando estamos orando, a nossa faixa mental, o nosso pensamento, ela entra na faixa, né, do amor dos anjos. Muito bom. Mas se em nome do Espiritismo relegamos ao mundo espiritual qualquer petição que aparece, somos servidores inconscientes. Meu Deus, quanta responsabilidade, hein? Mas se em nome do Espiritismo relegamos ao mundo espiritual qualquer petição que aparece, somos servidores inconscientes, barateando o patrimônio sagrado, transformando-nos em instrumentos da sombra, quando somente a luz nos cabe reverenciar e servir. Meu Deus, né? Muito importante. Também fui médium, embriagado nas surpresas do intercâmbio, esse trabalho nosso de intercâmbio entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, né? Ele também fazia parte, deslumbrado, nem sempre estive desperto para o justo entendimento. Por esse motivo ainda sofro o assédio dos problemas que deixei insolúvel nas mãos dos companheiros que me buscavam solícitos. Veja bem, né? E a gente deixa muita coisa sem fazer. Ajudemos a consciência que nos procura, na procura do Cristo. Aqueles que nos procuram, querendo o alívio para o Espírito, o alimento do Espírito. Ajudemos a consciência. Aquele irmão que nos procura, na procura do Cristo.
Só Jesus é bastante amoroso e bastante sábio para solucionar os nossos enigmas. Formemos assim pequenas equipes de boa vontade em nosso templo de serviço, amparando-nos uns aos outros e esclarecendo-nos mutuamente. Assim como nos preocupamos no auxílio das crianças, dos velhos, aos famintos, aos nus, não nos esqueçamos do irmão desorientado, que a guerra das trevas espia. É uma das doenças mais difíceis, né? Doemos em nome do Espiritismo a esmola do coração e do cérebro, no socorro à mente enfermiça, porque se é grande a caridade que satisfaz aos requisitos do corpo em trânsito ligeiro, se é importante a gente socorrer um irmão no corpo em trânsito ligeiro, divina é a caridade que socorre o espírito infadigável, romeiro da vida eterna. Veja bem, o socorro material é muito importante, mas divino é o socorro que alimenta o espírito, que passa a ajuda para aqueles que nos procuram em busca do Cristo e do Evangelho, vinha de luz. Nós vamos estudar uma lição que vai nos ajudar também no entendimento. E nos diz o título da lição: Iluminemo-nos o santuário. De Paulo, capítulo 6, versículo 16. Iluminemo-nos o santuário. É Paulo dizendo a todos nós. O esforço individual, olha só, o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas. No que somos diferentes uns dos outros? Não somos, né? O esforço nos diferencia um do outro. Mas a distribuição da oportunidade divina é sempre a mesma para todos nós. Um aproveita, né, se esforça, e o outro não. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental, elevação no campo superior da vida. Todos nós recebemos iguais. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuário do Deus vivo. O nosso corpo é um santuário do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, desertada da fé, enquanto dispõe de saúde, e a gente ainda, né? Mesmo com saúde, a gente diz ainda que estamos afastados da luz, somos desertados da fé. Com saúde e do tesouro da possibilidade humana, fazem anedotas leves e irônicas, brincam, né, com as nossas próprias responsabilidades. Ao apagar das luzes terrestres, na hora que a gente deixa o corpo físico, porém inabilitados a movimentar no campo da fantasia, que aí não tem mais brincadeira, né? Saiu do corpo, é a realidade pura, é a nossa vida passando em fitas, né? De tudo que fizemos, deixamos de fazer. Então não tem mais fantasia ao deixar o corpo físico. Revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo e desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito, que é o corpo, o santuário onde o espírito mora, né? É aqui, nesse corpo, que a gente pode trabalhar a nossa renovação, a nossa ascensão espiritual. Com material inadequado. Qual é o material inadequado que usamos quando estamos no corpo físico? Falamos o que muitas vezes não são palavras eternas, que vai durar e representar para nós um bem na vida espiritual. Pensamos, sentimos,
são materiais inadequados para a nossa evolução. Absorvidos pela preocupação imediata da esfera inferior, transformaram esperança em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesse nas zonas mais baixas. Veja bem como a gente modifica quando estamos no corpo físico, né? A nossa responsabilidade de filhos de Deus, de espíritos eternos. Debalde, quer dizer, em vão se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor. No santuário interno, a gente ouve, né? Depois de muitas dificuldades, a palavra do Senhor dentro de nós, na nossa consciência. Quando a criatura obcecada pelas ilusões do plano físico, perdem a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, ergue-se fronteiras espessas, nuvens, né? Que escurecem o nosso pensamento, de egoísmo, cristalizados e de viciosa aflição. E, pouco a pouco, o Filho de Deus, encarnado na terra, de rico de ideias humanas e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz, de paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando, amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chega a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento. Aí na hora do sofrimento, meu Deus, porque eu sofro, né? São bombas renovadoras. Agora a gente acorda. Por que estou passando por isso? O que eu devo buscar? O que eu tenho que mudar em mim, né? São bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta de valores que lhes são próprios. A gente não sabe usar o valor que nós temos dentro de nós, usar o nosso corpo físico, valorizando o nosso pensamento, palavras, ações, sentimentos, ações que a gente pode a todo momento, com tanta simplicidade, sem implicarem muito, realizar tarefas úteis, né? Então, reintegrando-se no santuário de si mesmo para o reencontro da sublime com a divindade. Então, a gente se esquece, né, desses valores que trazemos. Nós trazemos grandes valores espirituais. Nós vamos verificar esses valores. O corpo, os pés, as mãos, a boca, o nariz, o ouvido, tudo nós temos. Se a gente quiser usar as nossas mãos para beneficiar alguém, falar uma palavra de conforto, somos livres, porque nós ganhamos de Deus essa oportunidade de termos o corpo físico para trabalhar, né? Para aprendermos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a vivenciarmos esses ensinamentos, que são simples, mas que devemos nos esforçar para que em todo momento da nossa vida saibamos cultivar humildade, simplicidade, fraternidade, uns com os outros, porque hoje, muitas vezes, conversamos com alguém aflito, mas amanhã é a nossa vez. E que possamos estar atentos às nossas responsabilidades. Jesus continue nos ajudando e que nós todos continuemos com Jesus. Que assim seja.